Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. E se alguém dissesse que é a personagem mais importante desta história, não é quem você imagina? E se um simples nome fosse suficiente para conduzir seus pensamentos pelo caminho errado, fazendo você acreditar durante alguns instantes que está diante de um romance como tantos outros? Machado de Assis sabia que a primeira impressão é uma armadilha, e poucos escritores dominaram essa arte com tanta elegância. Antes mesmo de apresentar seus personagens, ele nos apresenta um preconceito, porque, ao ouvir o nome Miss Dollar, quase todos imaginam uma jovem inglesa, talvez bela, talvez rica, talvez misteriosa. Alguns imaginam uma herdeira, outros uma governanta. Há quem pense em uma mulher de espírito livre, chegada recentemente ao Rio de Janeiro. Cada leitor cria sua própria versão. E é exatamente isso que Machado deseja. Ele não começa contando uma história. Começa observando como nossa imaginação funciona. Como completamos aquilo que ainda não sabemos. Como julgamos antes de conhecer. É uma brincadeira inteligente, mas também um aviso. Nem tudo será o que parece. Quando finalmente descobrimos quem é Miss Dollar, percebemos que fomos conduzidos pelo próprio autor. Miss Dollar não é uma dama inglesa, nem uma jovem misteriosa. É uma pequena cadela de estimação. A revelação provoca um sorriso. Mas, ao mesmo tempo, revela uma das marcas que acompanhariam Machado de Assis por toda a sua carreira. Ele não deseja apenas contar uma história. Deseja mostrar como pensamos. Enquanto rimos da surpresa, o verdadeiro enredo começa a surgir. A dona da cadela é Margarida. Jovem, bonita, inteligente, viúva ainda muito cedo. A morte do marido lhe deixara uma situação confortável. Não precisava trabalhar. Não dependia de ninguém. Podia escolher o próprio destino. Mas a liberdade nem sempre elimina a solidão. Ao contrário, às vezes ela apenas a torna mais silenciosa. Desde que perdera o marido, Margarida aprendera a desconfiar das intenções das pessoas, especialmente dos homens. Era difícil acreditar que alguém pudesse enxergar nela algo além da fortuna que herdara. Cada elogio parecia interessado. Cada demonstração de carinho despertava uma dúvida. Cada aproximação parecia esconder um cálculo invisível. Pouco a pouco, proteger o coração tornou-se quase um hábito. Do outro lado dessa história está Mendonça. Um médico respeitado. Homem discreto. De temperamento sereno. Ao contrário de tantos protagonistas românticos do século XIX, ele não vive dominado por grandes arroubos emocionais. Observa mais do que fala. Pensa antes de agir. Carrega consigo uma elegância tranquila, construída menos pelas palavras do que pelas atitudes. Ainda assim, existe algo que ambos compartilham. Os dois conhecem a solidão. Ela porque deixou de acreditar completamente no amor. Ele porque nunca encontrou alguém diante de quem pudesse baixar as defesas do próprio coração. O encontro entre eles acontece da forma mais improvável possível. Miss Dollar desaparece. A pequena cadela foge. O sumiço mobiliza empregados, conhecidos, vizinhos. A notícia espalha-se. Oferece-se recompensa a quem encontrar o animal. À primeira vista, tudo parece apenas um incidente doméstico. Mas Machado transforma um acontecimento banal em um encontro capaz de mudar destinos. É Mendonça quem encontra a cadela.
Poderia simplesmente devolvê-la, receber a recompensa, seguir sua vida. Mas alguns encontros carregam um significado que ninguém percebe no primeiro instante. Ao levar Miss Dollar de volta para casa, ele cruza pela primeira vez o caminho de Margarida. Não há música, não há declarações apaixonadas, não há o amor fulminante dos romances convencionais. Existe apenas uma conversa educada, um olhar curioso, uma impressão discreta. E talvez seja justamente por isso que tudo parece tão verdadeiro. Machado compreendia que os sentimentos mais profundos raramente nascem como tempestades. Eles crescem devagar, na convivência, na confiança, na repetição dos pequenos gestos. Depois daquele primeiro encontro, novas visitas acontecem naturalmente. Sempre existe um motivo, sempre há uma conversa. Sempre surge alguma oportunidade para prolongar alguns minutos de convivência. Sem perceber, Margarida começa a esperar por aquelas visitas. E Mendonça também. Os diálogos tornam-se mais leves. Os silêncios deixam de ser constrangedores. A presença de um passa a modificar o dia do outro. Mas existe um obstáculo invisível. Margarida continua presa ao medo. Ela não teme o amor. Teme o interesse. Como acreditar que alguém a ama, quando sua fortuna parece chegar sempre antes de sua personalidade? Essa dúvida cresce silenciosamente dentro dela. Cada demonstração de carinho traz também uma pergunta. Será por mim ou pelo que possuo? É uma insegurança profundamente humana. Porque o medo de ser amado pelos motivos errados talvez seja uma das formas mais dolorosas de solidão. Mendonça, por sua vez, percebe essa resistência, mas não tenta vencê-la com promessas grandiosas. Ele escolhe um caminho muito mais difícil, o caminho da paciência, sem exigir respostas, sem pressionar, sem transformar o afeto em cobrança. Pouco a pouco, suas atitudes começam a falar mais alto que qualquer declaração. E é justamente nesse silêncio que o verdadeiro conflito da história começa a ganhar força. O tempo passa quase sem que eles percebam. As visitas de Mendonça deixam de parecer ocasionais. Sua presença torna-se familiar. Não porque ele force essa proximidade, mas porque ela acontece naturalmente. Há pessoas que entram em nossa vida fazendo barulho. Outras, quando nos damos conta, já ocupam um lugar que antes parecia impossível preencher. É isso que acontece entre os dois. As conversas já não giram apenas em torno da pequena Miss Dollar. Falam de livros, da cidade, da vida, de lembranças, de pequenos acontecimentos que, para qualquer outra pessoa, pareceriam sem importância. Mas é justamente nesses detalhes que a intimidade se constrói. Machado de Assis compreendia algo que continua verdadeiro até hoje. O amor raramente nasce dos grandes discursos. Ele cresce na tranquilidade de quem pode ser simplesmente quem é. Ainda assim, Margarida permanece dividida. Existe uma parte de seu coração que deseja acreditar. Outra insiste em desconfiar. A riqueza que lhe proporciona a independência também levanta um muro invisível entre ela e os outros. Como distinguir um sentimento verdadeiro de um interesse disfarçado? Essa pergunta acompanha cada encontro, cada sorriso, cada gesto de gentileza. Enquanto isso, Mendonça percebe que sua maior batalha não é conquistar o amor de Margarida, é conquistar sua confiança. E confiança não se exige, não se compra, não se declara. Ela precisa ser construída. Por isso, ele jamais transforma sua afeição em pressão.
Não faz cenas, não cria dramas, não exige respostas imediatas. Sua constância fala por ele. É uma postura incomum até mesmo para os romances de sua época. E talvez seja justamente isso que torna esse personagem tão interessante. Ele entende que amar alguém também significa respeitar o tempo necessário para que o outro vença seus próprios medos. Pouco a pouco, Margarida começa a perceber algo diferente. Se Mendonça buscasse apenas sua fortuna, já teria encontrado inúmeras oportunidades para demonstrar impaciência. Já teria tentado acelerar decisões. Já teria transformado o relacionamento em uma negociação. Mas nada disso acontece. Ele permanece o mesmo, discreto, educado, paciente. Sua presença transmite uma segurança que dinheiro nenhum poderia comprar. E é nesse momento que Machado realiza uma transformação silenciosa. O conflito deixa de estar entre dois personagens. Passa a existir dentro de apenas um. A verdadeira batalha acontece no coração de Margarida. Ela precisa decidir se continuará vivendo protegida por suas desconfianças, ou se aceitará o risco inevitável de confiar novamente em alguém. Porque amar sempre envolve risco. Não existe garantia. Não existe contrato. Não existe promessa capaz de impedir completamente uma decepção. Quem ama, aceita caminhar por um caminho onde a vulnerabilidade faz parte da própria experiência. Finalmente, Margarida compreende aquilo que durante tanto tempo lhe escapara. Os gestos de Mendonça jamais pediram recompensa. Jamais cobraram reciprocidade. Jamais colocaram sua fortuna acima de sua pessoa. Ela percebe que, pela primeira vez desde a morte do marido, alguém enxergava nela uma mulher, não um patrimônio. E essa descoberta transforma completamente sua maneira de olhar para o futuro. O amor, então, deixa de ser uma ameaça, passa a ser uma possibilidade. Machado conduz esse desfecho sem recorrer ao sentimentalismo exagerado. Não há discursos inflamados, nem reviravoltas melodramáticas. Existe apenas a maturidade de duas pessoas que aprenderam a reconhecer uma na outra aquilo que realmente importa. É um final sereno, quase silencioso, e exatamente por isso tão convincente. Mas talvez o aspecto mais fascinante de Miss Dollar esteja além da própria história de amor. Logo nas primeiras páginas, Machado nos engana deliberadamente com o título. Faz o leitor imaginar uma personagem que não existe. Brinca com nossas expectativas. Mostra como somos rápidos em preencher lacunas com nossas próprias suposições. Depois, repete esse mecanismo dentro da própria narrativa. Assim como julgamos Miss Dollar antes de conhecê-la, Margarida julga as intenções de quem se aproxima. E, de certa forma, todos nós fazemos o mesmo inúmeras vezes ao longo da vida. Quantas pessoas deixamos de conhecer verdadeiramente porque acreditamos já saber quem elas são? Quantas oportunidades perdemos por medo de confiar? Quantas vezes confundimos prudência com isolamento? É por isso que esse conto continua tão atual. Embora tenha sido escrito no século XIX, ele fala de inseguranças que continuam presentes. Vivemos cercados por aparências, perfis, imagens cuidadosamente construídas. E muitas vezes continuamos fazendo exatamente o que Machado observava em seu tempo. Julgamos antes de compreender. Desconfiamos antes de conhecer. Concluímos antes de ouvir. Miss Dollar nos lembra que as pessoas quase nunca são aquilo que imaginamos no primeiro olhar. E que os sentimentos mais verdadeiros costumam revelar-se lentamente.
Quando temos coragem de ultrapassar a superfície, talvez essa seja a maior elegância deste conto. Ele não nos ensina apenas como nasce uma história de amor. Ensina como nasce a confiança. E sem confiança, nenhum afeto consegue permanecer vivo. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, Margarida agiu corretamente ao desconfiar de todos depois de tudo o que viveu? Ou, às vezes, o medo de sofrer acaba nos impedindo de viver aquilo que realmente vale a pena? Escreva sua interpretação nos comentários. Ela certamente enriquecerá esta conversa. E se esta viagem pela literatura de Machado de Assis fez você enxergar Miss Dollar com novos olhos, aproveite para curtir este vídeo, inscrever-se no canal e acompanhar os próximos conteúdos do Amantes da Literatura. Porque aqui, cada clássico não é apenas contado. Ele ganha voz, ganha emoção e continua revelando quem somos. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, os grandes clássicos nunca falam apenas do passado. Eles continuam revelando quem somos. Até o próximo vídeo.